Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in aeternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino, Calvário Editorial, Canal Leconde. A tradução é de Dom Odilon Moura, da Ordem de São Bento. Estamos na primeira parte, sobre a fé, primeiro tratado, sobre a unidade e a trindade de Deus. E agora, começamos o terceiro capítulo, os efeitos da ação divina. Caros ouvintes, em primeiro lugar, eu peço encarecidamente para que orem por mim e por todos nós, por favor. Peço também, para caso gostem do que aqui é lido, que adquiram o livro. É um belíssimo exemplar e, como já foi dito em outro momento, tem notas de rodapé extensas, então vale muito a pena para o aprofundamento do estudo e compreensão mais aprofundada também de certas coisas que são aqui nos legadas pelo Santo Doutor. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo de maneira material, além da espiritual, como eu pedi através da oração, então caso eu queira ajudar também materialmente, centavos serão muito bem-vindos. Você pode doá-los via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal e a sua manutenção comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Essa lista de desejos da Amazon, assim como todos os links, estão no descritivo. Comprando livros, eu irei gravá-los integralmente e agradeço a Pamela Fernandes, que nos deu este livro de presente. Grandíssimo livro. Muito obrigada, Pamela. Isso é um presente realmente muito valioso. E caso você queira que eu inclua algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo. Muito obrigada pela presença. Peço, por fim, para que também curtam, compartilhem e comentem. Inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento, disseminação deste conteúdo e a possibilidade, portanto, de ampliação do meu trabalho. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Caminhemos. Capítulo 3, os efeitos da ação divina. Parágrafo 1. Do ser. Tendo considerado até aqui o que pertence à unidade da essência divina e à trindade das pessoas, devemos agora considerar os efeitos da ação divina. O primeiro efeito de Deus nas coisas é o próprio ser, pressuposto por todos os outros efeitos, e sobre o qual eles se fundamentam. 1. É necessário, com efeito, que tudo que de algum modo existe receba de Deus o ser. Em todas as coisas ordenadas, verifica-se em geral que aquilo que é primeiro e perfeitíssimo em determinada ordem é causa das coisas restantes e existentes nesta ordem. Assim é que o fogo, no qual se concentra o máximo de calor, é causa do calor dos outros corpos quentes. Sabemos também que sempre as coisas imperfeitas originam-se das outras perfeitas, como o sêmen e as sementes, respectivamente, dos animais e das plantas. Ora, acima já foi demonstrado que Deus é o ser primeiro e perfeitíssimo. Logo, convém que ele seja a causa primeira da existência de todas as coisas que têm ser. Convém que ele seja a causa primeira da existência de todas as coisas que têm ser. 2. Ademais, tudo que tem algo por participação reduz-se àquilo que possui este algo por essência, como a seu princípio e a sua causa. Desse modo, o ferro em brasa participa do calor daquilo que é fogo por essência. Ora,
Como acima foi demonstrado, Deus é o próprio ser. Por conseguinte, o ser convém a ele por essência, mas a todas as outras coisas, por participação. O ser convém a Deus por essência, e para todas as outras coisas, o ser convém por participação. 3. Convém notar também que a essência das coisas não é o seu ser, porque o ser absoluto e por si mesmo subsistente não pode ser senão um só, como vimos acima. Logo, convém que Deus seja a causa da existência de todas as coisas que são. Parágrafo 2º. Deus, para criar, não pressupõe a matéria. Vê-se daí que Deus, para criar as coisas, não necessita de matéria alguma para nela operar. 1. Nenhum agente pré-exige para a sua ação o que produz por essa mesma ação, mas necessita daquilo que não pode ser produzido por ela. O construtor, com efeito, necessita de pedras e de madeira para poder edificar, porque não as pode produzir. Contudo, pela sua atividade, ele constrói a casa, mas não a pressupõe. É necessário que a matéria seja produzida pela ação de Deus, pois, conforme já o demonstramos, tudo o que de algum modo existe tem Deus como causa de sua existência. Daí concluir-se que Deus não pressupõe a matéria para agir. 2. Ademais, o ato naturalmente é anterior à potência. Por isso, a razão de princípio convém a ele em primeiro lugar. Além disso, a razão de princípio convém posteriormente a todo princípio que, ao criar, pressuponha um outro princípio. Ora, como Deus, enquanto ato puro, é princípio de todas as coisas, e a matéria é princípio enquanto ser que está em potência, é impossível que Deus, ao operar, pressuponha a matéria. 3. Ademais, quanto mais uma causa é universal, tanto mais o seu efeito é universal. As causas particulares limitam os efeitos das causas universais por alguma determinação esta que se compara ao efeito universal, como o ato à potência. Toda causa, por conseguinte, que faz existir algo que pressuponha um ato que o complete, justamente porque está em potência para este ato, é causa particular com relação a uma causa mais universal. Ora, tal causalidade não convém a Deus, porque, como vimos acima, ele é a causa primeira. Portanto, a matéria não pode pré-existir à sua ação. Logo, pertence a Deus produzir do nada as coisas no ser, denominando-se esse ato criação. Eis por que a fé católica confessa Criador. Parágrafo 3º. Só a Deus convém criar. Conclui-se também do que se disse que só Deus pode ser Criador. 1. Criar convém àquela causa que não pressupõe outra mais universal, como se viu. Ora, isso só a Deus compete. Por conseguinte, somente Ele é Criador. 2. Ademais, quanto mais a potência está remota do ato, tanto maior virtude necessita para ser reduzida a ato. Qualquer que seja, porém, a distância da potência para o ato, haverá cada vez maior distância se a própria potência for subtraída. Por essa razão, criar alguma coisa do nada exige uma virtude infinita. Mas como só Deus possui uma virtude infinita, porque a sua essência é infinita, somente Deus pode criar. Parágrafo 4º. A diversidade de matéria não é causa da diversidade das coisas. Torna-se claro pelo que foi dito que a causa da diversidade existente nas coisas não é a diversidade de matéria. 1. Foi demonstrado que a matéria não é pressuposta pela ação divina, que dá existência às coisas. A causa da diversidade das coisas não provém da matéria, senão enquanto a matéria é exigida para a produção delas, já que é de acordo com a diversidade de matéria que são introduzidas em diversas formas. Portanto, a causa da diversidade existente nas coisas produzidas por Deus não é a matéria. 2. Ademais, as coisas, enquanto têm ser, têm também pluralidade e unidade, pois cada coisa, enquanto é ser, é também una.
mas não tem o ser da forma devido à matéria. Ao contrário, tem mais o ser da matéria devido às formas, pois o ato é melhor que a potência, porque aquilo pelo que uma coisa existe convém que seja melhor que ela. Por isso, as formas não são diversas para que convenham às diversas matérias, mas as matérias são diversas para que convenham às diversas formas. Parágrafo 5º. Como Deus produziu coisas diversas e como foi causada a pluralidade das coisas. 1. Se as coisas referem-se à unidade e à multiplicidade como se referem ao ser, e como vimos acima, se todo o ser das coisas depende de Deus, é necessário que a pluralidade das coisas tenha a Deus como causa. Devemos agora considerar como isso seja verdadeiro. 2. É necessário que todo agente produza algo semelhante a si, na medida do possível. Não seria, porém, possível que as coisas produzidas por Deus repetissem a bondade divina naquela mesma simplicidade em que ela existe em Deus. Foi, portanto, conveniente que aquilo que em Deus é uno e simples fosse representado nas coisas causadas por vários e dessemelhantes modos. É, pois, necessário que haja diversidade nas coisas produzidas por Deus, para que essa diversidade imitasse a perfeição divina, de acordo com o modo de cada coisa. 3. Ademais, tudo o que é causado é finito, pois, como foi demonstrado, só a essência de Deus é infinita. Sabemos também que o que é finito torna-se maior pela adição de outra coisa. Foi, portanto, melhor que existisse diversidade nas coisas criadas, havendo, consequentemente, também maior número de bens, que apenas existisse um só gênero de coisas produzidas por Deus. É, com efeito, o próprio das coisas ótimas produzir coisas ótimas. Foi, por conseguinte, conveniente a Deus que fosse produzida a diversidade nas coisas. Parágrafo 6º. Da diversidade das coisas em grau e ordem. Foi conveniente que a diversidade das coisas tivesse sido instituída com certa ordem, de modo que umas fossem melhores que outras. Pertence à abundância da bondade divina, enquanto possível, levar a semelhança da sua bondade às coisas causadas. Deus não é bom só em si, mas excedendo em bondade a todas as coisas, leva-as também à bondade. Para que a semelhança das coisas criadas com Deus fosse perfeita, mais perfeita, foi necessário que umas fossem constituídas melhores que as outras, e que umas agissem nas outras, para levá-las à perfeição. A primeira diversidade das coisas consiste principalmente na diversidade das formas. A diversidade formal realiza-se por contrariedade. O gênero, com efeito, divide-se pelas diversas espécies de diferença contrária. Ora, onde há contrariedade, é necessário que também exista ordem, porque sempre um dos contrários é mais perfeito que o outro. Foi, portanto, necessário que a diversidade das coisas fosse instituída em certa ordem, de modo que umas fossem melhores que as outras. Parágrafo 7º. Como nas coisas criadas, umas têm mais de potência e menos de ato, outras menos de potência e mais de ato. Porque as coisas são mais nobres e mais perfeitas enquanto se aproximam da semelhança divina, e sendo Deus ato puro, sem mistura de potência, é necessário que aquelas que são supremas entre os seres estejam mais em ato e tenham menos de potência. Como isso se realiza, vejamos agora. 1. Sendo Deus eterno e imutável no seu ser, são as ínfimas entre as coisas, justamente porque têm menos de semelhança com Deus, aquelas que estão sujeitas à geração e à corrupção, isto é, que existem durante algum tempo e durante outro tempo não existem. E porque o ser segue a forma das coisas, elas existem quando possuem forma e deixam de existir quando privadas da forma. Deve, portanto, existir nelas algo que em um tempo possa receber a forma e em outro tempo possa ser privado dela. A esse algo denominamos matéria. Por conseguinte, as coisas ínfimas entre as outras
necessariamente se compõem de matéria e forma. As coisas supremas entre os seres criados aproximam-se ao máximo da semelhança divina, e nelas não há potência para serem e não serem, mas recebem de Deus, por criação, o ser para sempre duradouro. Como, porém, a matéria, pela sua própria natureza, é potência para o ser que segue a forma, aqueles seres em que não há potência para serem e não serem, não se compõem de matéria e forma, mas há neles somente forma subsistente, no próprio ser que receberam de Deus. É necessário, por isso, que essas substâncias sejam incorpóreas e incorruptíveis. 2. Ademais, nada pode ser corrompido, senão quando se faz a separação da forma, porque o ser segue a forma. Aquelas substâncias, porque são formas subsistentes, não podem ser separadas das próprias formas. Logo, não podem perder a existência. Logo, são incorruptíveis. 3. Há, todavia, entre as duas espécies de substância acima vistas, algumas intermediárias, nas quais, apesar de não haver potência para o ser e para o não ser, há potência para o lugar. Tais são os corpos celestes, que não estão sujeitos à geração e corrupção, porque neles não há contrariedade, mas são mutáveis com relação ao lugar. Em alguns deles encontram-se, pois, matéria e movimento. Por conseguinte, esses corpos possuem matéria que não está sujeita à geração e à corrupção, mas somente à mudança local. Parágrafo 8º. Algumas substâncias, também chamadas de imateriais, são inteligentes. É necessário que as substâncias, das quais acima falamos e consideramos imateriais, sejam de natureza inteligente. 1. Uma coisa é dita inteligente enquanto está imune de matéria. Pode-se perceber isso na própria natureza da intelecção, pois nela identificam-se o que é inteligível em ato e o que é conhecido em ato por ela. É claro que uma coisa é inteligível em ato porque está separada da matéria, já que não podemos ter conhecimento intelectual das coisas materiais, a não ser fazendo abstração da matéria. Convém estender o mesmo raciocínio aos seres inteligentes. As coisas imateriais são também inteligentes. 2. Ademais, as substâncias imateriais são as primeiras e supremas na ordem do ser, porque o ato é naturalmente anterior à potência. A inteligência, com efeito, apresenta-se como sendo superior a todas as coisas, pois a inteligência usa os corpos como seus instrumentos. Convém, portanto, que as substâncias imateriais sejam também de natureza inteligente. 3. Ademais, as coisas, quanto mais inferiores são na escala dos seres, tanto mais se aproximam da escala divina. Vemos, no ínfimo grau, umas coisas participarem da semelhança divina só quanto ao ser, como os seres inanimados. Outras, quanto ao ser e ao viver, como as plantas. Outras, quanto também ao sentir, como os animais. E, finalmente, a maneira suprema e a mais conveniente participação da semelhança divina, pela inteligência. Por conseguinte, as criaturas inteligentes são as supremas. E, porque entre as demais criaturas são as que mais se aproximam da semelhança divina, diz-se que foram constituídas à imagem de Deus. Parágrafo 9º. Como as substâncias inteligentes são dotadas de livre arbítrio. Os raciocínios seguintes mostrarão como as substâncias de natureza inteligente são dotadas de livre arbítrio. 1. A inteligência não opera ou apetece algo sem o juízo, o que não acontece com os seres inanimados. O juízo elaborado pela inteligência também não surge de um ímpeto natural, como acontece no conhecimento dos animais, mas se origina de uma apreensão feita pela própria inteligência. Tal se dá porque a inteligência conhece também o fim, os meios que levam ao fim e a relação mútua de fins e meios. Por isso, ela pode ser a causa do próprio juízo, pelo qual apetece algo e faz algo em vista do fim. Ora, denominemos livre o que é causa de si. A inteligência apetece algo e age por juízo livre, ao qual convém a liberdade de arbítrio. As supremas substâncias, portanto, são dotadas de liberdade de arbítrio. 2. Ademais,
É livre o que não está obrigado a fazer algo determinado. Ora, o apetite da substância inteligente não está obrigado a desejar um só bem determinado, porque segue a apreensão do bem universal, que é feita pela inteligência. Logo, o apetite da substância inteligente é livre, justamente porque se refere de modo comum a qualquer bem. Parágrafo 10º. Nas substâncias inteligentes há ordem e graus, conforme a perfeição da natureza. Como as substâncias inteligentes antepõem-se às outras substâncias por grau, é também necessário que elas mesmas se diferenciem entre si por graus diversos. Não podem elas diferenciarem-se entre si por diferença material, porque carecem de matéria. Eis porque, se nelas se encontra pluralidade, é necessário que esta seja causada pela distinção formal, que estabelece a diversidade das espécies. Nas coisas em que se encontra diversidade de espécie, deve-se também considerar nelas grau e ordem. Isso porque, como a espécie dos números varia pela adição ou pela subtração da unidade, assim também as coisas naturais diferenciam-se especificamente pela adição ou pela subtração das diferenças. Assim é que o que é somente animado diferencia-se do que é animado e sensível, e o que é somente animado e sensível diferencia-se do que é animado, sensível e racional. Logo, é necessário que as supracitadas substâncias imateriais distingam-se de acordo com os graus e com a ordem. Parágrafo 10º. Da espécie de grau e ordem que há nas coisas inteligentes, conforme a intelecção. Porque ao modo da operação segue o modo da substância da coisa, é necessário que as substâncias superiores sejam dotadas de intelecção mais nobre, possuidoras que são de formas inteligíveis e de virtudes mais universais e mais unificadas, e que as substâncias inferiores tenham percepção intelectual mais fraca e formas mais diversificadas e menos universais. Parágrafo 12º. A substância inteligente do homem é a ínfima das substâncias inteligentes. Como na ordem dos seres não se deve proceder até o infinito, deve-se encontrar nas substâncias inteligentes uma que, ao máximo possível, se aproxime de Deus. É também necessário que haja uma ínfima que se aproxime ao máximo possível da matéria corpórea. Essas asserções ficam evidenciadas pelos raciocínios seguintes. 1. A intelecção pertence ao homem, e ela o coloca acima de todos os animais. É evidente que só o homem considera as coisas de modo universal, bem como as relações existentes entre as coisas e as coisas imateriais. Pois só por ato da inteligência isso tudo é conhecido. É impossível também que a intelecção seja ato de um órgão corpóreo, como a visão o é pelos olhos. É ainda necessário que o instrumento de uma potência cognoscitiva não possua em si o gênero das coisas, que por ele são conhecidas, como, por exemplo, a pupila, que por sua natureza não possui as cores. As cores são conhecidas por meio das espécies das cores que são recebidas na pupila. Por conseguinte, nesses casos, o recipiente deve estar vazio daquilo que vai receber. A inteligência, com efeito, conhece todas as naturezas sensíveis. Ora, se as conhece por meio de um órgão corpóreo, este órgão deveria estar vazio de toda a natureza sensível. Mas isso é impossível. 2. Ademais, toda potência cognoscitiva conhece colocando-se na mesma ordem de ser em que a espécie do objeto conhecido está, pois essa espécie é para ela o princípio do conhecimento. A inteligência conhece imaterialmente as coisas, mesmo aquelas que são por natureza materiais, abstraindo as formas universais das condições individualizantes. É, por conseguinte, impossível que a espécie de uma coisa conhecida esteja materialmente na inteligência. Logo, não é recebida em órgão corpóreo, porque todo órgão corpóreo é material. 3. Ademais, podemos apresentar de modo mais claro o argumento anterior. Um sentido fica debilitado e até obstruído ao receber objetos sensíveis que excedam de muito a sua capacidade, como, por exemplo, a audição, por efeito de um grande som, a vista pelos objetos muito luminosos. E isso acontece porque desfaz-se o funcionamento normal do órgão. A inteligência, pelo contrário,
fica mais fortalecida pela excelência dos objetos inteligíveis, porque a potência que conhece os objetos inteligíveis mais perfeitos pode conhecer não menos que os sentidos, mas, muito mais, as coisas menos perfeitas. Ora, aquilo que por si mesmo pode operar sem o corpo, também a sua substância não depende de corpo. Todas as virtudes e formas que por si mesmas não podem subsistir sem o corpo, também não podem operar sem ele. O calor, por exemplo, não aquece a si mesmo, mas ao corpo em que atua. Logo, a substância incorpórea, pela qual o homem tem a intelecção, é ínfima no gênero das substâncias inteligentes. É a que mais se aproxima da matéria. 13º parágrafo. Da diferença entre inteligência e os modos de intelecção. 1. O ser inteligível é superior ao ser sensível, como a inteligência é superior aos sentidos. Os seres inferiores imitam, nos limites da capacidade de cada um, os seres superiores. Assim é que os corpos sujeitos à geração e à corrupção imitam, de algum modo, a circulação dos corpos celestes. Logo, é necessário que as coisas sensíveis, de certo modo, assemelhem-se às inteligíveis. É ainda devido a essa semelhança existente nas coisas sensíveis que podemos, de algum modo, chegar ao conhecimento das coisas inteligíveis. Há nas coisas sensíveis algo que é quase supremo, o ato, que é a forma. Há algo que é ínfimo e que está só em potência, a matéria. Há, por fim, algo intermediário, o composto de matéria e forma. 2. Consideremos agora essas três coisas na ordem do ser inteligível. O supremo inteligível, Deus, é ato puro. Das substâncias inteligentes, umas existem tendo algo de ato e de potência quanto ao ser inteligível. Mas a ínfima das substâncias inteligentes, pela qual o homem tem a intelecção, está quase só em potência quanto ao ser inteligível. 3. Isso é também confirmado ao considerarmos que o homem, inicialmente, no ato do conhecimento, é uma inteligência apenas em potência, e só depois, lentamente, é que essa potência é reduzida a ato. Por esse motivo é que aquilo pelo qual o homem conhece intelectualmente chama-se intelecto possível. 14º parágrafo. No homem, o intelecto possível recebe das coisas sensíveis as formas inteligíveis. 1. Porque, como foi dito, quanto mais elevada é uma substância inteligente, tanto mais tem formas inteligíveis mais universais. Disso se conclui que o intelecto humano, que denominamos possível, tem, entre as substâncias inteligentes, formas menos universais, já que recebe das coisas sensíveis as formas inteligíveis. 2. Esclareçamos isso por outro argumento. Porque o intelecto possível humano encontra-se entre todas as substâncias inteligentes mais próximo da matéria corpórea, é necessário que as suas formas inteligíveis sejam também as que mais se aproximam das coisas materiais. 15º parágrafo. O homem necessita das potências sensitivas para a intelecção. Deve-se considerar, porém, que as formas, nas coisas corpóreas, são individualizadas e possuem ser material, mas que na inteligência são universais e imateriais. 1. A própria natureza do conhecimento intelectual o comprova. Sabemos que a nossa inteligência conhece as coisas universalmente e imaterialmente. É necessário também que a natureza da nossa intelecção corresponda às espécies inteligíveis por meio das quais a nossa inteligência conhece. Como não se pode ir de um extremo a outro, a não ser passando por coisas intermediárias, é também necessário que as formas venham das coisas corpóreas para a inteligência, passando por intermediários. Esses intermediários são as potências sensitivas que recebem as formas das coisas materiais sem a matéria. Nos olhos há, por exemplo, a espécie, a forma da pedra, mas não a sua matéria. Todavia, as formas das coisas são recebidas nas potências sensitivas de modo individualizado, pois por essas potências não conhecemos, senão coisas individuais. 2.
Foi, portanto, necessário que o homem, para poder conhecer pela inteligência, fosse também dotado de sentidos. O sinal disto está em que, quando falta um dos sentidos, falta também o conhecimento das coisas sensíveis correspondentes a ele, como, por exemplo, o cego de nascença, que não pode conhecer as cores. 16º parágrafo. É necessário haver o intelecto agente. Daí fica esclarecido que o conhecimento das coisas na nossa inteligência não é causado pela participação ou pela influência de algumas formas inteligíveis em ato, e por si mesmas subsistentes, como ensinaram os platônicos e outros que o seguiram, mas que a inteligência adquire aquele conhecimento nas coisas sensíveis por meio dos sentidos. 1. Como, porém, nas potências sensitivas as formas das coisas são particulares, como vimos, elas não são inteligíveis em ato, mas só em potência. A inteligência, com efeito, não conhece senão universais. Ora, o que está em potência não é reduzido a ato, senão por algum agente. Deve, por conseguinte, existir algum agente que reduza a ato inteligível as espécies existentes nas potências sensitivas. Isso o intelecto possível não pode fazer, pois ele está mais em potência que em ato para as espécies inteligíveis. Logo, é necessário a colocação de outro intelecto que reduza as espécies inteligíveis em potência a espécies inteligíveis em ato, como a luz torna as cores em potência visíveis em ato. Denominamos essa potência intelecto agente. Não haveria, por conseguinte, necessidade de sua existência se as formas das coisas fossem inteligíveis em ato por si mesmas, como ensinaram os platônicos. 2. Para nossa intelecção é necessário, em primeiro lugar, o intelecto possível, que é receptivo das espécies inteligíveis. Em segundo lugar, o intelecto agente, que as torna inteligíveis em ato. Quando o intelecto possível já está aperfeiçoado pelas espécies inteligíveis, denomina-se intelecto em hábito, pois já possui de tal modo as espécies inteligíveis que as pode usar quando desejar, e está também, de certo modo, em situação intermediária entre a pura potência e o ato completo. Quando finalmente tem em ato completo as preditas espécies, chama-se intelecto em ato, pois o intelecto possível conhece em ato as coisas quando as espécies da coisa tornam-se a sua forma. Por essa razão diz-se que o intelecto em ato é a coisa conhecida em ato. 17º parágrafo. A inteligência humana é incorruptível. Conclui-se necessariamente das premissas postas que a inteligência, potência que faz o homem conhecer as coisas, é incorruptível. 1. Cada coisa opera conforme o seu modo de ser. Ora, a inteligência possui uma operação de tal natureza que nela nada há de corpóreo, como vimos acima. Por isso, ela opera por si mesma. Consequentemente, ela subsiste no seu próprio ser. Vimos também anteriormente que as substâncias intelectuais são incorruptíveis. Logo, a inteligência, potência pela qual o homem tem intelecção, é incorruptível. 2. Ademais, o sujeito próprio da geração e da corrupção é a matéria. Por conseguinte, quanto mais uma coisa é menos suscetível de corrupção, tanto mais ela se distancia da matéria. Assim, as coisas compostas de matéria e forma são por si mesmas corruptíveis. As formas das substâncias materiais são corruptíveis acidentalmente, isto é, não por si mesmas. As formas imateriais, que ultrapassam as exigências da matéria, são absolutamente incorruptíveis. Ora, a inteligência humana, por sua própria natureza, eleva-se totalmente acima da matéria, conforme se verifica na sua operação, pois não se pode ter intelecção de alguma coisa, senão enquanto a separamos da matéria. Logo, a inteligência é, por sua própria natureza, incorruptível. 3. Ademais, não há corrupção sem contrariedade, pois nada se corrompe a não ser pelo que lhe é contrário. Por isso, como nos corpos celestes não há contrariedades, eles são incorruptíveis.
A contrariedade está fora da natureza da inteligência. Aquelas coisas que são entre si contrárias, na inteligência não o são, porque nela o motivo inteligível dos contrários é uno, já que ela, por um dos contrários, conhece o outro. Logo, é impossível que a inteligência seja corruptível. 18º parágrafo. A unidade do intelecto possível. Talvez alguém possa dizer que a inteligência é incorruptível, mas que é uma só para todos os homens, e que por isso, após a corrupção de todos os homens, não permanece senão uma só inteligência. Primeiro, 3 argumentos averroístas. De muitas maneiras pode-se considerar como a inteligência é uma só em todos os homens. 1. Em primeiro lugar, sob o aspecto de espécie inteligível. Se a minha inteligência for outra que a tua, haverá uma espécie inteligível em mim e outra em ti. Consequentemente, uma será a inteligência pela qual eu conheço, e outra pela qual tu conheces. Será também a intenção intelectual multiplicada conforme o número dos indivíduos. Assim sendo, ela não será universal, mas individual. Isso nos leva a deduzir que ela não é conhecida em ato, mas só em potência, porque as intenções individuais são inteligíveis em potência, não em ato. 2. Além disso, como já foi demonstrado acima, a inteligência é uma substância subsistente no seu ser, e as substâncias intelectuais não são muitas numericamente numa só espécie, como também já foi demonstrado. Conclui-se então daí que, se numericamente uma é a inteligência em mim e outra em ti, será também esta especificamente outra. Consequentemente, eu e tu não somos da mesma espécie. 3. Ademais, como todos os indivíduos têm de comum a natureza da espécie, é necessário colocar-se algo fora da natureza da espécie que faça a distinção dos indivíduos entre si. Se, com efeito, em todos os homens há unidade específica de inteligência e pluralidade numérica, dever-se-á colocar algo que faça uma inteligência diferenciar-se numericamente da outra. Esse elemento diferencial não pode ser da substância da inteligência, pois a inteligência não se compõe de matéria e forma. Daí se conclui que toda diferença que se coloque em relação à substância da inteligência é diferença formal e diversificadora da espécie. Logo, a inteligência de um homem não pode ser numericamente outra que a inteligência de outro homem, senão devido à diversidade dos corpos. Logo, corrompidos os diversos corpos, é claro que não permanecem muitas inteligências, mas uma só. Segundo, refutação geral dos argumentos supra. 4. É evidente que todos esses argumentos são impossíveis. Para manifestar essa impossibilidade, deve-se proceder como se procede contra os que negam os princípios, pondo-se algum que é absolutamente inegável. Consideremos, pois, que este homem, chamemo-lo de Sócrates ou de Platão, conheça pela sua inteligência. Isso o nosso adversário não pode negar, a não ser que ele também conheça pela sua própria inteligência que está negando. Assim, ele negando, concede aquilo que nega, pois só pode afirmar ou negar algo quem tenha intelecção. Se, portanto, aquele homem conhece pela inteligência, é necessário que aquilo pelo que ele formalmente conhece seja a sua forma, porque nada age senão enquanto está em ato. Aquilo por meio de que um agente atua é o seu ato, como o calor é o ato de um corpo quente enquanto aquece outro. A inteligência, pois, pela qual o homem tem a intelecção, é a forma deste homem, e pelo mesmo motivo lhe pertence. É impossível ainda que a forma única, numericamente, pertença também numericamente a diversos sujeitos, porque as coisas numericamente diversas não têm o mesmo ser, já que cada coisa tem o ser pela forma. É, por conseguinte, impossível que a potência cognoscitiva, pela qual o homem tem a intelecção, seja uma só em todos os homens. Terceiro, instância dos averroístas. 5. Alguns, aproveitando-se da dificuldade desse argumento, esforçam-se por encontrar um caminho para dele fugir.
Dizem então que o intelecto possível do qual acima tratamos recebe as espécies inteligíveis e é por elas reduzido a ato. As espécies inteligíveis existem de certo modo nos fantasmas. A espécie inteligível, com efeito, está no intelecto possível e nos fantasmas, na medida em que o único intelecto possível continua em nós a sua ação e se une a nós para que, por meio dele, possamos ter a intelecção. Quarto, refutação dos argumentos da instância. 6. Mas esse raciocínio é totalmente vazio. Em primeiro lugar, porque a espécie inteligível, enquanto está nos fantasmas, é pela inteligência conhecida em potência, e enquanto está no intelecto possível, é conhecida em ato. Não pode ela, do mesmo modo que está no intelecto possível, estar nos fantasmas. Nele ela está desligada dos fantasmas pela abstração. Logo, nenhuma união poderá haver do único intelecto possível conosco. 7. Em segundo lugar, supondo-se que houvesse alguma união, contudo, isso não seria suficiente para que tivéssemos conhecimento intelectivo. Não se pode, com efeito, concluir da existência da espécie inteligível de alguma coisa na inteligência que essa coisa se conheça a si mesma, mas sim que é conhecida. A pedra, porque tem a sua espécie na inteligência, não quer dizer que tenha intelecção. 8. Também não se pode concluir que, porque as espécies dos nossos fantasmas estão no intelecto possível, nós sejamos inteligentes. Mas é mais concludente afirmar que somos nós o objeto da intelecção, ou melhor ainda, que são os nossos fantasmas esse objeto. Torna-se isso ainda mais evidente se considerarmos a comparação que é feita por Aristóteles no De Anima, que pode ser ouvido aqui no canal. Ao dizer que a inteligência refere-se aos fantasmas como à vista às cores, é evidente que, devido a estarem na vista as espécies das cores que estão na parede, não se pode concluir que a parede veja, mas sim que ela é vista. Assim também nem eu posso concluir que, devido a estarem no meu intelecto possível as espécies dos fantasmas, somos inteligentes, mas sim que somos objeto da intelecção. 9. Em terceiro lugar, se é pela inteligência que se faz formalmente a intelecção, convém que essa intelecção seja um ato de inteligência próprio deste homem que o produz, assim como um mesmo aquecimento pertence ao fogo e ao calor. Se, por conseguinte, é numericamente única a mesma inteligência em mim e em ti, necessariamente se deve disso concluir que, com relação ao mesmo objeto inteligível, haverá um único ato de conhecimento meu e teu, enquanto apreendemos simultânea e identicamente o mesmo objeto. Mas isso é impossível, porque a operação de agentes diversos não pode ser numericamente única e idêntica. É, pois, impossível que exista uma só inteligência para todos os homens. 10. De tudo isso que até agora afirmamos, conclui-se que, se a inteligência é incorruptível, como acima foi demonstrado, permanecem tantas inteligências quanto são os homens, quando os corpos são destruídos. 5. Refutação dos 3 argumentos iniciais. 11. As objeções que se podem apresentar contra essa afirmação podem ser facilmente destruídas, as quais, aliás, coincidem com as 3 razões apresentadas pelo adversário no início deste capítulo. A primeira razão é falha, por muitos motivos. Primeiro, concedemos que o conhecimento intelectual é o mesmo para todos os homens. Mas quando me refiro aqui a um só conhecimento intelectual, refiro-me ao objeto do conhecimento intelectual. Esse objeto não é a espécie inteligível da coisa, mas a própria essência da coisa. Todos os conhecimentos intelectuais não são só conhecimento das espécies inteligíveis, mas da natureza das coisas. Assim também o objeto da vista não são as espécies das cores que estão nos olhos, mas a própria cor. Embora as inteligências multipliquem-se de acordo com o número dos homens, contudo, não há senão um só objeto conhecido por todos, como só há um objeto colorido visto por quantos para ele olhem. 12. Segundo,
não é necessário que todas as coisas individualizadas sejam conhecidas só em potência e não em ato. Isso é verdadeiro, sem dúvida, para as coisas que são individualizadas pela matéria, mas é necessário que aquilo que é conhecido em ato pela inteligência seja imaterial. Portanto, as substâncias imateriais, embora algumas existam individualizadas por si mesmas, são conhecidas em ato pela inteligência. Por conseguinte, as espécies inteligentes que são imateriais, apesar de estarem em número diverso em mim e em ti, por isso não deixam de ser inteligíveis em ato. Mas a inteligência, conhecendo o seu objeto por meio delas, reflete sobre si mesma e conhece, assim, o seu próprio conhecimento e a espécie pela qual conhece as coisas. 13. Deve-se considerar também que, se é posta uma só inteligência para todos os homens, a dificuldade será a mesma, porque ainda permanece uma multidão de inteligências, já que há muitas inteligências separadas. Concluir-se-á, seguindo a argumentação do adversário, que as espécies inteligíveis são em número diversas e, por conseguinte, individualizadas. Ora, sendo individualizadas, não podem ser conhecidas em ato primo. 14. É claro também que, se a primeira razão apresentada para a defesa da unidade de inteligências fosse verdadeira, necessariamente não haveria simplesmente pluralidade de inteligência, e não só das inteligências dos homens. Mas como isso é falso, torna-se evidente que a razão apresentada não conclui necessariamente. 15. A segunda razão é facilmente destruída se se considera a diferença que existe entre a alma intelectual e as substâncias separadas. A alma intelectiva, devido à sua natureza específica, une-se como forma a um determinado corpo. Por conseguinte, o corpo entra na definição de alma, e por esse motivo, já que elas relacionam-se com os diversos corpos, elas são numericamente diversificadas. Ora, tal não pode acontecer com as substâncias separadas. 16. A terceira razão, continuando-se essa argumentação, é também desfeita. A alma intelectiva, por natureza específica, não tem o corpo como parte de si mesma, mas a aptidão para unir-se a ele. Resulta daí que é essa aptidão que a faz unir-se a diversos corpos, que a diversifica numericamente. Ora, essa aptidão permanece nas almas, embora os corpos sejam destruídos. Elas conservam a aptidão de se unirem aos diversos corpos, mesmo não estando em ato unidas a eles. 19º parágrafo. O intelecto agente não é um só para todos os homens. Houve alguns que, embora admitissem a multiplicação nos homens do intelecto possível, afirmaram, contudo, a existência de um só intelecto agente para todos. Essa opinião, bem que mais tolerável que a vista anteriormente, pode também ser refutada por argumentos semelhantes. 1. A ação do intelecto possível consiste em receber as espécies inteligíveis que devem ser conhecidas e em conhecê-las. A ação do intelecto agente, porém, consiste em reduzir as espécies inteligíveis a ato e abstraí-las da imaginação. Ambas essas ações convêm a cada homem, pois este homem, chamemo-lo de Sócrates ou Platão, recebe as espécies inteligíveis, abstrai-as e as conhece, depois de abstraídas. Convém, portanto, que tanto o intelecto agente quanto o intelecto possível unam-se a este homem como forma e que, consequentemente, os dois multipliquem-se numericamente de acordo com o número dos homens. 2. Ademais, convém que o agente e o paciente sejam mutuamente proporcionados, como, por exemplo, a matéria e a forma, pois a matéria é reduzida a ato pelo agente, que é a forma. Consequentemente, a toda potência passiva corresponde uma potência ativa do mesmo gênero. O ato e a potência são do mesmo gênero. Ora, o intelecto ativo refere-se ao intelecto possível como a potência ativa à passiva, e isso se conclui do que foi dito acima. Logo, ambos devem ser do mesmo gênero. 3. Ademais, como o intelecto possível não está quanto ao ser separado de nós, mas a nós unido como forma, e como se multiplica conforme a pluralidade dos homens, como foi visto acima, é também necessário que o intelecto agente seja algo reunido a nós formalmente,
e assim seja multiplicado conforme o número dos homens. 20º parágrafo. O intelecto possível e o intelecto agente radicam-se na essência da alma. Como o intelecto agente e o intelecto possível estão unidos formalmente a nós, é necessário também afirmar que eles estão unidos na própria essência da alma. 1. Aquilo que se une formalmente a alguma coisa, une-se a ela como forma substancial ou como forma acidental. Por conseguinte, se o intelecto possível e o intelecto agente unem-se ao homem como forma substancial, e como em uma só coisa não há senão uma só forma substancial, é necessário afirmar que o intelecto possível e o intelecto agente unem-se a uma só essência de forma, que é a alma. 2. Se, porém, unem-se ao homem como forma acidental, é evidente que nenhum dos dois pode ser acidente do corpo. Partindo-se do fato de que as suas operações realizam-se independentes do órgão corpóreo, como acima foi dito, deve-se concluir que cada um deles é acidente da alma. Ora, não há em cada homem senão uma alma. Logo, é necessário que o intelecto agente e o intelecto possível unam-se na mesma essência da alma. 3. Ademais, a ação própria de alguma espécie vem dos princípios que seguem a forma que dá à espécie. Ora, a intelecção é a operação própria da espécie humana. Logo, é necessário que o intelecto agente e o intelecto possível, que são os princípios dessa operação, como se viu, sigam a alma humana, da qual o homem recebe a sua espécie. 4. Não a seguem, porém, como se dela se originassem no corpo, não, porque, como se viu, a supracitada operação efetua-se sem órgão corpóreo. Ora, como o que possui a potência possui também a ação, conclui-se que o intelecto agente e o intelecto possível unem-se na mesma essência da alma. 21º parágrafo. Como estas duas potências unem-se na própria essência da alma. 1. Deve-se agora considerar como isso possa ser, porque parece surgir aqui uma dificuldade. O intelecto possível está em potência para todas as coisas inteligíveis. O intelecto agente faz que as coisas inteligíveis em potência tornem-se inteligíveis em ato, e assim convém que ele com elas se relacione como ato e potência. Ora, não parece possível que uma coisa esteja em potência e em ato com relação a si mesma. Eis porque torna-se impossível que em uma só substância da alma unam-se o intelecto possível e o intelecto agente. 2. Essa dúvida pode ser facilmente desfeita se considerarmos como o intelecto possível está em potência para as coisas inteligíveis e como o intelecto agente as reduz a ato. O intelecto possível está em potência para as coisas inteligíveis, enquanto não possui na sua natureza alguma determinada forma das coisas sensíveis, como também a pupila está em potência para todas as coisas. Enquanto os fantasmas abstraídos das coisas sensíveis são semelhanças de determinadas coisas sensíveis, eles referem-se ao intelecto possível como o ato à potência. Mas os fantasmas estão também em potência para algo que a alma intelectiva tem em ato, isto é, o ser abstraído das condições materiais. Quanto a isto, portanto, a alma refere-se a si mesma como o ato à potência. Não é, com efeito, inconveniente que uma coisa esteja com relação a si mesma em ato e em potência, mas segundo considerações diversas. Por isso, os corpos materiais exercem influxo ativo e passivo entre si, porque cada um desses influxos está em potência com relação ao outro. Logo, não é inconveniente que a mesma alma intelectiva esteja em potência com relação a todas as coisas inteligíveis, enquanto nela se considera só o intelecto possível, e a elas se refira como ato, enquanto nela se considera só o intelecto agente. 3. Evidencia-se isso ainda mais considerando-se como a inteligência torna a espécie inteligível em ato. O intelecto agente não as faz inteligíveis em ato como se elas dele emanassem para o intelecto possível. Se assim fosse, não teríamos para a intelecção necessidade dos fantasmas e dos sentidos. Ele as faz inteligíveis em ato
abstraindo-as dos fantasmas, como a luz faz, de certo modo, as cores em ato. Não como se tivesse as coisas dentro de si, mas enquanto lhes dá, de certo modo, a visibilidade. Por conseguinte, deve-se considerar que há uma só alma intelectiva que carece sim da natureza das coisas sensíveis, mas as pode receber de modo inteligível, e que torna os fantasmas inteligíveis em ato, abstraindo-se deles as espécies inteligíveis. Por isso, a potência, pela qual é ela receptiva das espécies inteligíveis, chama-se intelecto possível, e a potência, pela qual ela abstrai as espécies inteligíveis dos fantasmas, chama-se intelecto agente. Este é quase uma certa luz intelectual, da qual a alma intelectiva participa, à semelhança das substâncias intelectuais superiores. 22º parágrafo. Todas as potências radicam-se na essência da alma. Não somente o intelecto agente e o intelecto possível unem-se na mesma essência da alma, mas também todas as outras potências, que são os princípios das operações da alma. Todas essas potências, pois, radicam-se de certo modo na alma. Algumas, como as potências da parte vegetativa e sensitiva, estão na alma como no seu princípio. No órgão corpóreo conjunto, porém, como no seu sujeito, porque as suas operações são realizadas no órgão corpóreo. A quem pertence a ação com efeito, pertence também a potência. Outras estão na alma como em seu princípio e em seu sujeito, porque as suas operações são da alma sem o órgão corpóreo, e essas são as potências da parte intelectiva. Como não é possível haver muitas almas no homem, necessariamente todas as potências da alma pertencem a uma só alma. 23º parágrafo. Há uma só alma no corpo. Os argumentos seguintes provam que é impossível haver muitas almas em um só corpo. 1. É evidente que a alma é a forma substancial do ser que a possui, porque pela alma ele é constituído no gênero dos seres animados e em determinada espécie. É impossível haver muitas formas substanciais na mesma coisa. A forma substancial diferencia-se da acidental, porque a forma acidental faz simplesmente a coisa ser algo determinado, enquanto a forma acidental é acrescentada à coisa já determinada, dando-lhe, porém, qualificação, quantificação e modo de ser. Se muitas formas substanciais são de uma só e mesma coisa, ou é a primeira delas que faz a coisa ser algo determinado, ou não. Se não a faz ser algo determinado, não é forma substancial. Se, porém, faz a coisa ser algo determinado, todas as formas que lhe seguem acrescentam-se a uma coisa que já é algo determinado. Logo, nenhuma dessas formas que seguem a primeira será forma substancial, mas forma acidental. Se, por conseguinte, é evidentemente impossível que haja muitas formas substanciais de uma só e mesma coisa, também não é possível haver muitas almas em um só e mesmo ser. 2. Torna-se isso igualmente claro se considerarmos que o homem é chamado de vivente, segundo possui alma vegetativa, de animal, segundo possui alma sensitiva, e de homem, segundo possui alma intelectiva. Se, entretanto, há no homem 3 almas, isto é, uma vegetativa, outra sensitiva e a terceira intelectiva, conclui-se daí que o homem, conforme uma alma, é posto no gênero, e conforme a outra, posto na espécie. Isso, porém, é impossível, porque então não resultaria do gênero e da diferença a unidade simples. Resultaria uma unidade acidental, ou quase um agregado, como acontece, por exemplo, quando chamamos um homem de músico e de branco. Ora, nesse caso, não há um só ser simples. Consequentemente, deve haver no homem uma só alma. 14º parágrafo. Razões que aparentemente provam que no homem há muitas almas. Surgem, porém, algumas dúvidas que parecem conduzir à negação da sentença anterior. 1. Primeira. Baseia-se esta em que a diferença específica refere-se ao gênero como a forma, a matéria. Animal, com efeito, constitui o gênero do homem. Racional, a sua diferença específica. Ora,
Como o animal é um corpo animado por uma alma sensitiva, parece que esse corpo animado por alma sensitiva esteja em potência para a alma racional. Assim sendo, pois, a alma racional é outra que a alma sensitiva. 2. Segunda. O intelecto não possui órgão corpóreo. Ora, as potências sensitivas e nutritivas possuem órgão corpóreo. Torna-se, portanto, impossível que a mesma alma seja intelectiva e sensitiva, porque a mesma coisa não pode ser ao mesmo tempo separada e não separada. 3. Terceira. A alma racional é incorruptível, como vimos acima. Não pode, por conseguinte, a mesma alma ser sensitiva, vegetativa e racional, porque é impossível que a mesma coisa seja ao mesmo tempo corruptível e incorruptível. 4. Quarta. Na geração do homem, a vida aparece como efeito da alma vegetal, antes que o ser concebido manifeste-se como animal pelos sentidos e pelos movimentos, e também antes que possua a inteligência, manifesta-se como animal pelos sentidos e pelos movimentos. Ora, se houver uma só alma com maior amplitude pela qual o ser concebido vive primeiramente a vida de planta, em segundo lugar a vida de animal e em terceiro lugar a vida de homem, dever-se-ia concluir que as almas vegetativa, sensitiva e racional teriam a sua origem em um princípio exterior, e que a alma intelectiva surgiria de uma virtude existente no sêmen. Mas ambas as conclusões parecem ser inconvenientes, porque, como as operações das almas vegetativa e sensitiva não se realizam sem o corpo, nem os seus princípios podem ser incorpóreos, assim também, porque a operação da alma intelectiva realiza-se sem o corpo, é impossível que alguma virtude subsistente no corpo seja a sua causa. Parece, portanto, impossível que a mesma alma seja vegetativa, sensitiva e racional. 25º parágrafo. Refutação das razões anteriores. 1. Para desfazermos essas dúvidas, deve-se considerar que, assim como nos números as espécies diversificam-se pelo acréscimo de uma a outra, assim também nas coisas materiais uma espécie excede a outra em perfeição. Tudo que de perfeição tem os corpos inanimados, tem-no também as plantas e com algo a mais. Continuando na ordem dos seres, vê-se que o que possuem as plantas possuem-nos os animais, e com algo a mais, e chega-se por fim ao homem, que é a mais perfeita das criaturas corpóreas. Tudo o que é imperfeito comporta-se com relação ao mais perfeito como matéria. Tudo o que é imperfeito comporta-se com relação ao mais perfeito como matéria. Torna-se isso evidente observando-se as diversas ordens de seres. Os elementos são a matéria dos corpos de partes semelhantes. Continuando, os corpos constituídos por corpos semelhantes são materiais com relação aos animais. 2. Verifica-se o mesmo se considerarmos de per si as diversas ordens de seres. Entre as coisas materiais, a que atinge um mais alto grau de perfeição, pela sua forma, possui a perfeição que convém à natureza inferior, e pela mesma forma, possui a perfeição que lhe é acrescida. Assim também a planta, pela sua alma, é constituída como substância, como ser corpóreo, e, finalmente, como ser animado. É pela sua alma que o animal possui tudo isso, e é constituído como sensível. O homem, pela sua alma, além de tudo isso, possui uma natureza inteligente. 3. Se com efeito em alguma coisa considera-se o que pertence a um grau de perfeição inferior, isso será material com relação àquilo que pertence ao grau de perfeição superior. Isto é, se se considerar no animal o que tem a vida da planta, esse elemento é de certo modo material com relação àquilo que pertence à vida sensitiva, própria do animal. O gênero, contudo, não é matéria, pois refere-se ao ser como o predicado do sujeito, mas tem sua origem na matéria. A denominação, porém, de uma coisa por aquilo que nela é material faz-se pelo seu gênero. Como o gênero é proveniente da matéria, assim também a diferença o é da forma. Por esse motivo, um corpo como ser vivo ou animado tem animal como gênero. Como ser sensível, tem sensível como diferença. Assim, animal constitui o gênero de homem, e racional a sua diferença. Porque a forma de um grau superior tem em si todas as perfeições do grau inferior,
ela não se torna uma forma realmente distinta da forma da coisa, da qual esta coisa receberia o gênero e a diferença, mas é da mesma forma, enquanto possui a perfeição de um grau inferior, que a coisa recebe o gênero, e, enquanto a mesma forma possui a perfeição de um grau superior, a coisa recebe dela a diferença. Fica assim manifesto que, embora animal seja o gênero do homem e racional a sua diferença, não é necessário que nele haja uma alma sensitiva e outra intelectiva, como afirmou a primeira objeção. Pelo mesmo raciocínio, desfaz-se a segunda objeção. 4. Foi dito acima que uma forma de espécie superior tem em si todas as perfeições das espécies inferiores. Deve-se ainda considerar que, quanto mais elevada for uma espécie material, tanto menos será sujeita à matéria, e por isso, quanto mais uma forma é nobre, tanto mais deve ela elevar-se acima da matéria. Por conseguinte, a alma humana, que é a mais nobre das formas materiais, alcança um sumo grau de elevação, tendo por isso a sua operação independente da matéria corpórea. Todavia, porque a mesma alma compreende as perfeições dos graus inferiores, ela possui também operações que se comunicam com a matéria corpórea. Fica desse modo claro que a operação procede de uma coisa conforme a virtude desta. Deve, pois, a alma humana possuir algumas forças ou potências que são princípios das operações corpóreas, e tais operações devem ser atos de certas partes do corpo, e aquelas forças são as potências das partes vegetativa e sensitiva. A alma também possui algumas potências que são princípios das operações que se realizam independentes do corpo. São essas as potências da parte intelectiva, e que não são atos de órgãos. Por isso, o intelecto, quer o agente, quer o possível, é dito separado, porque não possui órgãos pelos quais operaria, como os possuem a visão e a audição, mas estão apenas na alma, que é a forma do corpo. Logo, porque o intelecto é dito separado, carecendo que é de órgãos corpóreos, tendo-os, porém, os sentidos, não é necessário que no homem a alma intelectiva seja realmente distinta da alma sensitiva. 5. Onde também se evidencia que não somos forçados a aceitar a existência no homem de uma alma intelectiva e de outra sensitiva, conforme afirma a terceira objeção, porque esta é corruptível e aquela incorruptível. Ora, ser incorruptível convém à parte intelectiva, enquanto é separada. Como com efeito, na mesma essência da alma fundamenta-se, como foi dito, as potências separadas e as não separadas, assim também nada impede que algumas potências da alma sejam desfeitas juntamente com o corpo, e que outras sejam incorruptíveis. 6. De acordo com as razões até aqui expostas, chega-se também à solução da quarta objeção. Todo movimento natural com efeito desenvolve-se lentamente do que é imperfeito para o ser perfeito, de modo diferente, porém, na alteração e na geração. Ora, a mesma qualidade recebe mais ou menos. Por conseguinte, a alteração, que é movimento da qualidade, que é uniforme e contínua da passagem da potência para o ato, desenvolve-se do imperfeito para o perfeito. A forma substancial, porém, não recebe mais ou menos, porque o ser substancial de cada coisa realiza-se de modo indivisível. Donde a geração natural não proceder do imperfeito para o perfeito de modo contínuo, passando por muitas etapas intermediárias. Mas é necessário que para cada grau de perfeição exista nova geração e corrupção. Assim é que, na geração humana, o ser concebido primeiramente vive a vida da planta pela alma vegetal. Após, removida esta forma pela corrupção, adquire a alma sensitiva por uma outra geração, vivendo então a vida animal. Finalmente, removida esta alma pela corrupção, é introduzida a forma última e incompleta, que é a alma racional e que possui em si tudo o que havia de perfeição nas formas que a precederam. 26º parágrafo. A produção da alma racional não se faz por tradução. Esta última e completa forma, isto é, a alma racional, não recebe o ser de uma virtude existente no sêmen, mas de um agente superior. 1. A virtude existente no sêmen é virtude de algum corpo.
Ora, a alma racional excede toda a natureza e toda a virtude corpórea, porque nenhum corpo por si mesmo pode atingir a sua operação intelectiva. Logo, como nada age além da sua espécie, porque o agente é mais nobre que o paciente, e o que faz algo é mais nobre que a coisa feita, é impossível que a virtude de um corpo produza a alma racional. Consequentemente, nem a virtude existente no sêmen o produz. 2. Ademais, cada coisa que recebe novo ser deve ser novamente feita, porque ser feita compete à coisa que vai ter o ser. Uma coisa só é feita para ser. As coisas que têm o ser em si mesmas, compete serem feitas por causa de si mesmas, como acontece com as coisas subsistentes. Aquelas coisas que não têm o ser em si mesmas, elas não podem ser feitas por causa de si mesmas, como acontece com os acidentes e com as formas materiais. Mas a alma racional tem o ser em si mesma, porque por si mesma opera, como vimos acima. Logo, compete à alma racional ser feita por causa de si mesma. 3. Como essa alma não é composta de matéria e forma, como já o demonstramos, segue-se que não pode vir ao ser a não ser por criação. Como essa alma não é composta de matéria e forma, como já o demonstramos, segue-se que não pode vir ao ser a não ser por criação. Ora, como somente Deus pode criar, como se viu acima, somente Deus pode dar o ser à alma. 4. Mediante uma razão natural, pode-se também chegar a essa conclusão. Vemos com efeito nas artes ordenadas entre si que a arte suprema introduz a última forma e que as artes inferiores dispõem a matéria para a última forma. É evidente que a alma racional é a última e perfeitíssima forma que pode receber a matéria das coisas sujeitas à geração e à corrupção. É, pois, conveniente que os agentes naturais inferiores produzam as disposições e formas precedentes, mas que o supremo agente, isto é, Deus, cause a última forma, que é a alma racional. 27º parágrafo. A alma humana não é tirada da substância de Deus. Não se deve crer que a alma humana seja da substância de Deus, conforme o erro de muitos. 1. Demonstrou-se acima que Deus é simples e indivisível. Logo, Deus não pode unir a alma racional ao corpo humano como que separando-a de sua própria substância. 2. Ademais, demonstrou-se também acima, é impossível Deus ser forma de algum corpo. Ora, a alma racional une-se ao corpo como sua forma, logo, não é tirada da substância de Deus. 3. Finalmente, ficou também demonstrado que Deus não se move nem por si nem por acidente. Ora, o contrário acontece com a alma racional, pois nela há mudança, como por exemplo da ignorância para a ciência, do vício para a virtude. Logo, ela não pode ser tirada da substância de Deus.